A paz do Senhor, queridos. Louve e bendigo ao nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer, por tudo aquilo que Ele é. Amém. Glórias a Deus, amados. Deus abençoe os irmãos. Queridos, hoje é a palavra que Deus colocou no meu coração e foi interessante porque Deus colocou essa palavra no meu coração ontem, só que eu não tive tempo de gravar, né? Gravei aquela que eu já tinha postado, já postei, e depois disso não tive mais tempo. E tá desde ontem no meu coração, e hoje eu tô aqui no consultório, e eu tenho uma Bíblia diferente aqui, né? Que é uma Bíblia velhinha, que eu deixo ela sempre aqui, e eu peguei ela para trazer a palavra para os irmãos, e qual não foi a minha surpresa que eu abri exatamente, totalmente sem querer, assim, abri no livro e no capítulo, no versículo que eu ia trazer para os irmãos. Olha, Deus é demais, né? Bora lá. Tomei para mim como uma confirmação de que era mesmo para eu trazer essa palavra para os irmãos. Então vamos lá, tá em 1 Samuel, capítulo 3, começando do 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas? E correu Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-se. E foi e deitou-se. Então o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli, olha só que interessante, que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te. E há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, deitou-se ao seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel. E aí ele manda uma mensagem para o Samuel, que depois o Samuel entregou para Eli. Mas o que é interessante aqui, irmãos? Notem que a primeira vez que o Samuel ouviu a voz de Deus, ele não reconheceu. Ele não entendeu que era Deus falando com ele. E isso muitas vezes acontece conosco, né? Como que a gente faz para ouvir a voz de Deus? A gente deve ficar atento, né? Em especial, quando a gente faz uma pergunta para Deus, nem sempre Deus responde imediatamente. Às vezes leva um dia ou dois. E às vezes Deus fala e a gente não se atenta que é Deus que está falando. Como Samuel aqui. Ele não percebeu da primeira vez que era Deus. Ele achou que era o profeta, que o profeta na época, né, era o mentor dele, ou pelo menos deveria ser. Ele era o sumo sacerdote, né? E a mãe do Samuel tinha deixado ele ali no templo para aprender
do ofício de servir a Deus. Ela consagrou o filho, ela não podia ter filhos, Deus fez um milagre, ela teve o Samuel, ela consagrou o Samuel ao Senhor e prometeu ao Senhor que ele serviria. Ela prometeu, se tu me deres um filho, meu filho vai te servir por todos os dias da sua vida na sua casa. E Deus atendeu o pedido dela, ela ficou grávida do Samuel, e quando Samuel desmamou, não sei exatamente com que idade, agora não me lembro, não sei se foi com 3 anos, 4 anos, não, sinceramente, não sei nem se tem a idade que ele foi desmamado, se não me engano fala que ele foi desmamado só, não fala a idade dele. Ela levou ele ao templo e falou com Eli, né? Falou, olha, por este menino orava eu aquele dia, que você achou que eu estava bêbada, mas eu estava clamando a Deus, e você orou por mim, e falou, Deus conceda a sua petição, e eu fui embora, e Deus se lembrou de mim, e eu engravidei de Samuel, e eu quero consagrá-lo ao Senhor. E ela deixou ele no templo, e ele ficou servindo a lei desde criança, e todo ano ela ia lá, e levava novas vestes, diz a palavra de Deus, para o filho. E ele ficou ali, crescendo diante do sacerdote, né, sendo orientado pelo sacerdote e diante de Deus. E essa foi a primeira vez que Deus falou com ele. Então ele não discerniu que era Deus falando com ele, ele achou que era o profeta. Ele escutou a Deus e achou que era o profeta, a ponto de ir lá perguntar para o profeta, Eli, Senhor, me chamou? E aí o Eli falou, não te chamei. E você vê que o próprio Eli, que era um sacerdote experimentado nas coisas do Senhor, ou pelo menos deveria ser, também não discerniu na primeira vez. Na terceira vez caiu a ficha dele. Os mais jovens não vão entender o que é cair a ficha, né? Hoje em dia a gente tem celular, não usa mais ficha, mas antigamente tinha os telefones públicos, que a gente chamava de orelhão, e a gente colocava para usar, comprava ficha na padaria e colocava lá, e às vezes demorava para a ficha cair e autorizar que a gente fizesse uma ligação para telefones fixos, né? Eram todos telefones fixos, não existia telefonia móvel naquela época. É do meu tempo isso, gente, não sou tão novinha assim. É harmonização. Ai, amados, vamos continuar aqui na palavra. E, enfim, e aí, que aconteceu? Que aí o próprio Eli demorou para perceber que era Deus. Na terceira vez apenas é que ele caiu a ficha dele e ele falou, olha Samuel, e aí ele deu orientação para Samuel, se te chamar novamente, você fala, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então ele ensinou para Samuel, né, o que ele tinha que fazer, né? Ele fez com que o Samuel percebesse, olha, é Deus que está falando com você, não fui eu que te chamei. É Deus que está querendo falar com você. Então, se ele te chamar de novo, você fala que o teu servo ouve. Olha que maravilhoso isso, né? Acho maravilhoso, Deus falando. E ele só tinha, não lembro qual, se não me engano, era 7 ou 8 anos. Não me lembro. Depois vou ler aqui quantos anos ele tinha, se é que fala isso, mas ele era novo ainda. Era pequeno, se não me engano era por aí, 7 ou 8 anos. E aí o Senhor falou com ele e ele se atentou. Então, às vezes isso acontece com a gente, irmãos. Às vezes até a gente entender que é Deus que está falando, demora, né? Então, particularmente, eu, quando tenho uma pergunta para Deus, às vezes eu pergunto e eu fico esperando depois, porque eu sei que Deus vai responder mais cedo ou mais tarde. E eu fico esperando, às vezes leva alguns dias, e aí Deus usa várias formas para falar comigo. Às vezes ele usa uma canção, às vezes ele usa a pregação do pastor, às vezes ele usa uma palavra, né, na internet, algumas pessoas que eu conheço, idôneas, que eu sigo, e aí Deus usa elas para falar comigo, né? Já usou pessoas, a pessoa chegar e falar, Deus mandou te dizer assim, assim, assim. Deus já usou uma noiva para falar comigo, eu fui cantar no casamento dela e Deus usou ela para falar comigo. Olha que louco, né? Ela podia estar preocupada com muitas coisas, mas ela ali, uma pessoa de Deus, com certeza sintonizada com o Espírito Santo, obedeceu e me entregou a palavra. E era uma coisa tão específica, irmãos.
era uma coisa tão detalhada, sabe? Não tinha como ela saber aquilo, a não ser pelo Espírito Santo, até porque eu não tinha contado para ninguém. Ninguém sabia que eu estava pensando naquilo, que eu estava conversando aquilo com Deus. Foi muito impressionante. Teve uma outra vez também que o Espírito Santo falou diretamente. Primeiro ele falou diretamente comigo. Vou compartilhar aqui o testemunho com os irmãos, eu e as minhas histórias, né, irmãos? Senta que lá vem história, tem um monte. Então, Deus falou comigo nesse dia. Eu lembro que era um sábado, os jovens foram orar, buscar Deus, e depois, não sei se foi, acho que foi antes do culto, se não me engano. E esse dia eu estava triste, esse dia, especialmente triste. Provavelmente eu estava de TPM, mas eu estava bem triste naquele dia. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje. Eu estava, assim, com uma tristeza anormal. E aí eu fui lá, participei da oração junto com os jovens antes de começar o culto. E aí, na hora que eu estava ali orando, o Espírito Santo falou para mim, diretamente comigo, não usou ninguém nesse dia. Falou para mim, você é princesa de Deus. Ah, irmãos, eu sei que aquilo veio direto do trono da graça, porque a hora que Deus falou isso, parece que tirou aquela tristeza que eu estava sentindo com a mão, sabe? Quando você está sentindo uma dor e do nada ela desaparece, foi isso que aconteceu. Eu estava com aquela tristeza profunda, do nada desapareceu aquela tristeza. E eu sabia, aí eu fiquei tão feliz com Deus, tão feliz com Deus. Ai, que lindo, né? Que Deus me falou isso. Fiquei encantada com Deus nesse dia, assim, né? Apaixonada. Falei, ai, que Deus lindo. Como Deus é maravilhoso. E eu fiquei feliz e, se não me engano, contei para minha mãe, contei para as pessoas próximas. Ai, Deus me falou que eu sou princesa dele, Deus me falou que eu sou princesa dele, tal, tal, tal. E eu fiquei muito feliz. E aí, o inimigo é sujo, né, irmãos? Primeiro eu fiquei toda feliz, tal. Quando foi no dia seguinte, acho que lá para domingo, ou terça-feira, ou segunda-feira, começou a me vir uns pensamentos assim: não foi Deus que te falou isso, é da sua cabeça isso. Aí eu falei: ah, será que é da minha cabeça? Aí fiquei meio triste, assim, falei: ah, tinha gostado tanto do que Deus tinha me falado. Mas ao mesmo tempo, eu já sabia também, assim, que podia ser uma seta maligna. Mas sabe quando você fica naquela luta entre o pensamento que você tem convicção que Deus te falou e o inimigo tentando te enganar? E aí, irmãos, quando foi na quinta-feira, eu fui visitar uma igreja, que eu sempre ia às quintas-feiras, e aí, que tinha ministério, né, de revelação, ministério profético, eu gosto até hoje. E aí, quando chegou lá, tinha um pastor convidado que não me conhecia, nunca tinha me visto na vida. Ele apontou o dedo para mim, irmãos, e me falou tanta coisa, mas o que mais me impressionou, que a primeira coisa que ele falou, apontou o dedo bem para mim assim, e falou: você é princesa de Deus. Ai, irmãos, eu fiquei tão feliz. Eu falei: obrigado, Senhor, por ter me confirmado, não ter deixado o diabo me enganar. E falou muitas outras coisas também, que agora aqui não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nem sempre a gente vai detectar logo de primeira que é Deus falando com a gente. Especialmente quando a gente ainda está, assim, digamos, aprendendo as coisas do Senhor. As primeiras vezes que Deus falou comigo, que Deus me deu uma orientação, eu não entendi que era a voz de Deus e não obedeci e me dei mal, se é que eu posso falar assim. E... né, teve uma das vezes, Deus falou, eu estava aqui no consultório ali, na caixinha de revelação, revelando um raio-x, e o Espírito Santo falou para mim: não faça esse tratamento. E eu desobedeci, irmãos, e eu me aborreci tanto depois com esse paciente, mas me aborreci tanto. Para vocês terem uma ideia, eu acabei ficando no prejuízo com essa pessoa, né? Além de não ter lucro, além de não ganhar, eu ainda fiquei no prejuízo. Então, porque eu desobedeci. Porque na hora que o Espírito Santo falou para mim, eu estava ali na caixinha de revelação, revelando o raio-x do paciente, o Espírito Santo falou para mim: não faça esse tratamento. Em vez de eu, sei lá, podia ter falado: olha,
ou passar o seu tratamento para alguém, sei lá, para outra pessoa, não sei. Né? Não, a gente não pode mentir, mas eu podia ter, sei lá, saído pela tangente. Vou te passar para um professor meu mais capacitado, sei lá, podia. Mas não, eu falei assim, não, mas agora eu já falei para ele que eu vou fazer e ele quer fazer, então eu vou fazer. Eu desobedeci a Deus. Desobedeci a Deus e me lasquei. Me lasquei. Serviu de lição, né, irmãos? Hoje em dia é por isso que eu falo, mesmo quando eu não entendo o que Deus está, por que Deus está me dando aquela direção, eu simplesmente obedeço, porque eu sei que Ele sabe. E muitas vezes lá na frente, quando eu olho para trás, eu falo, entendi. Era por isso, né, Deus, que o Senhor me deu essa direção assim, assim, assim. Era assim, assado. Maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso andar com Deus. Então, você vê, né, aqui, o Eli é um homem já experimentado, levou 3 vezes, Deus teve que falar 3 vezes com Samuel até cair a ficha dele e ele passar a orientação. Samuel, é Deus que está te chamando, né? Faz assim, assim, assado. E aí Deus falou com Samuel, entregou, né, entregou a mensagem, enfim. Não vou me ater a esses outros detalhes. Então, você vê aqui como a gente tem que ficar atento, irmãos, atento. E uma coisa que eu sempre peço para Deus, e Ele é tão misericordioso que Ele me atende, eu falo, Deus, insiste comigo. Se eu estiver na dúvida, não tiver certeza, insiste até eu ter certeza. Já teve vezes de eu chegar ao ponto de falar, Deus, já pode parar de falar, já entendi, de tanto que Deus falou. Falou e confirmou, e confirmou, e confirmou, e confirmou, e confirmou. Já entendi, Senhor, já entendi, vou te obedecer, pode parar de falar. E aí Deus parou de falar, pela misericórdia dEle, né? Que ele é maravilhoso, Ele é bom para nós. Deus é bom, Deus é muito bom. Então, e às vezes eu pergunto algumas coisas para Deus, Deus, isso assim, assim. Não vou dizer que toda vez Deus me responde, não. Às vezes Deus me deixa na indagação. E eu fico esperando, assim, certa de que o dia que Ele quiser, Ele me revela. Se Ele quiser, senão lá no céu a gente conversa. Mas assim, né, irmãos, o que eu quero falar para os irmãos é isso. Quando os irmãos tiverem alguma dúvida, algum questionamento, coloca diante de Deus e fique esperando. Fique esperando porque a resposta vai chegar. Né? Eu lembro que teve uma vez também, Deus usou um filme para falar comigo. Eu estava colocando uma determinada situação diante de Deus, perguntando para Deus se era da vontade dele ou não. E aí foi um dia que uns 2 ou 3 pacientes desmarcaram e eu achei aquele estranho. Eu falei, nossa, 2 ou 3 pessoas desmarcando assim, uma atrás da outra. E eu lembro que eu era solteira ainda, tinha ido almoçar em casa. Eu falei assim, não, então vou deitar aqui no meu quarto e vou assistir um filme. Vou assistir TV. Vou descansar um pouquinho, já que desmarcou uns 2 ou 3, vou no final da tarde para atender quem falta. E aí fiquei ali, e a hora que eu liguei a televisão, irmãos, nossa, parecia que o filme era uma conversa de Deus comigo, muito impressionante. E aí eu entendi, né? Falei, Deus, por isso, né? Que a galera desmarcou e o Senhor me fez ficar aqui para assistir o filme e dar a resposta, né? Então, assim, é só você prestar atenção. Se fizer uma pergunta para Deus, né? Ou quiser ouvir a voz de Deus, conversa com Deus, pede para Ele e presta atenção. Ele pode usar um sonho, pode usar uma revelação, uma visão, uma pregação, uma música. E aí eu tenho um testemunho, mas eu também não vou contar hoje, porque é um testemunho comprido. E eu não quero me delongar demais aqui com os irmãos, vou orar pelos irmãos, amém? Vamos lá, Senhor Deus, eu entro na Tua presença, exalto, bendigo o Teu santo nome, glorifico o Teu santo nome. Eu peço que o Senhor esteja falando com esses meus irmãos, com essas pessoas que estão aqui me escutando, que tem no seu coração o desejo de ouvir a Tua voz e de Te obedecer, que tem questões para Ti, e é tão bom poder conversar contigo. É tão bom, Espírito Santo, Te ter como nosso ajudador, nosso mentor, nosso discipulador, nosso melhor amigo. O Senhor é o meu melhor amigo, sem dúvida nenhuma. O Senhor é o amado da minha alma. Aleluia. Aralabassorei, andaralabachai, cantaramanás.
Muito obrigada, Senhor, por ser esse amigo de todas as horas, de todos os dias que o Senhor é para mim. Muito obrigada. E eu te peço que, assim como eu tenho essa comunhão contigo, que essas pessoas que estão te buscando aqui através dessa palavra também tenham, também possam ouvir a tua voz, também possam ouvir a voz do teu Santo Espírito, também possam estar atentas, também possam ter sabedoria vinda do alto e uma direção do teu Santo Espírito para saber quando é o Senhor falando. Senhor, ajuda elas para que elas possam compreender e discernir a tua voz e assim viver uma vida no centro da tua vontade. E assim o Senhor as protegerá, as livrará, as guardará. É tão maravilhoso, Senhor, ser guardado e protegido por Ti. Dá sabedoria também para que nós possamos Te obedecer, mesmo quando a gente não entende. Te obedecer, Senhor, porque é isso que o Senhor espera de nós. Um coração obediente, um coração quebrantado. A Tua palavra fala que um coração contrito não rejeitarás, ó Deus. Se tem uma coisa irmãos, que Deus não rejeita, é um coração contrito. Jesus também falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluias. Então, se você está chegando a Deus, o Senhor de maneira nenhuma vai te lançar fora. Tenha certeza disso. Se o inimigo falar algo diferente na sua cabeça, manda ele calar a boca, fala, cala a boca, diabo. Vai embora, em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus, manda ele embora. Porque Deus nunca vai, se você se achegar a Deus com o coração contrito, Ele nunca vai rejeitar você, como falar na palavra que aquele que se achegou diante de Deus, tem uma parábola de Jesus que ele fala, duas pessoas se chegaram ao templo diante de Deus, uma batia no peito e falava, eu dou todos os dízimos, eu faço orações, tais horas do dia, eu isso, eu aquilo. E o outro falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador, né? Como Paulo falou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero isso eu faço. Tem misericórdia de mim, me perdoa pelos meus pecados. E Jesus perguntou, quem que desceu justificado? Foi aquele que pediu misericórdia. Esse desceu justificado do altar, justificado, purificado dos seus pecados diante de Deus. Então, irmãos, Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Que você possa buscar o Senhor de todo o seu coração e você vai encontrá-lo. Porque a palavra fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra também fala que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, se você quer ouvir e discernir a voz de Deus, peça para o Espírito Santo te ajudar. E certamente ele vai mostrar para você, assim como Eli, mostrou para Samuel. Depois Samuel, a partir dali, com certeza, das próximas vezes, já entendeu que era Deus falando com ele, não é mesmo? Então, o Espírito Santo também vai ajudar você em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, pelos meus amados. Abençoa suas vidas, suas famílias, enche os seus corações com a paz que o mundo não dá, a paz que somente em Jesus Cristo nós temos. Enche os seus corações com alegrias, com os seus louvores. Em nome de Jesus, encontra cada irmão que está me ouvindo neste momento, Senhor. Dá um toque neles do teu Santo Espírito, que eles sintam a tua presença, que eles sintam que os teus anjos estejam acampados ao redor deles, livrando eles de todo o mal, em nome de Jesus. Se alguém precisa de cura, receba a cura agora pela fé, em nome de Jesus. Se alguém precisa de libertação, seja liberto em nome de Jesus. Seja curado, seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos, Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com aquele irmão, aquela pessoa que está precisando ouvir esta palavra e você vai ser um instrumento da parte do Senhor. E essa bênção, tudo que a gente planta, a gente colhe, vai voltar para você 100 vezes mais em nome de Jesus. É o que eu profetizo na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham uma tarde abençoada na presença do Senhor e uma noite
restauradora, com sonhos proféticos, um sono reparador em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.